padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com grande apreço, e tome conta, fecundando-nos a alegria deste domingo, dia do Senhor. Mês de outubro, mês das missões, começando esse caminho missionário, deixando-nos interpelar pelos pedidos e pelas indicações da missão com Santa Teresinha, a Santa Teresinha do Menino Jesus, a padroeira das missões. Lembrando, só tem jeito de a gente ser missionário quando a gente se deixa tocar pelo amor de Deus e desdobrá-lo em amor aos irmãos e irmãs. Ao escutarmos juntos aqui a palavra de Deus, ela nos interpele e nos faça crescer nessa consciência. Somos todos discípulos missionários e discípulas missionárias dele, o grande missionário do Pai, Cristo Jesus. Compartilho de Clemente de Alexandria no livro Que Rico se Salvará, quando ele diz, preparando-nos para escutar a palavra santa de Deus e compreendê-la. A todos que se convertem a Deus de coração sincero, abrem-se as portas. E o Pai acolhe o Filho com o coração cheio de alegria se estiver verdadeiramente arrependido. Pois a verdadeira penitência não consiste apenas, meu irmão, minha irmã, em recair nas mesmas faltas, mas em arrancar totalmente da alma os pecados que nos tornam réus da morte. Uma vez perdoados, Deus habitará de novo conosco em nosso coração. Só Deus pode apagar os pecados e não levar em conta os delitos, pois a nós ordenou também perdoarmos todos os dias os irmãos que se arrependam. Se nós, embora mal, sabemos praticar o bem, quanto mais o Pai das misericórdias. O Pai de bondade, do qual procede toda consolação, cheio de misericórdia e benigno, sabe usar de extrema paciência, esperando a nossa conversão. Converter-se sinceramente, portanto, significa deixar de pecar, não mais voltar às coisas passadas. Deus concede então o perdão dos pecados cometidos, cabendo a cada um, responsável por si mesmo, não recair de novo. Arrepender-se significa também sentir pesar pelos pecados cometidos e pedir insistentemente que sua lembrança seja apagada pelo Pai. Só Ele, em sua misericórdia, poderá destruir o passado como se nada houvesse acontecido, apagando com a graça do Espírito o mal da vida antiga. Acolhamos a palavra. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: "Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: 'Filho, vai trabalhar hoje na vinha.' O filho respondeu: 'Não quero,' mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: 'Sim, senhor, eu vou,' mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai?" Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: "O primeiro." Então Jesus lhes disse: "Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele." Amado irmão, amada irmã, o desafio enorme na vida de cada um de nós é a conversão. Não podemos nos acomodar. Por isso, Jesus interpela aos sacerdotes e anciãos do povo, colocando a situação de 2 filhos. O primeiro ouviu do pai: "Vai trabalhar hoje na vinha." Ele respondeu: "Não quero," mas depois mudou de opinião e foi. O outro disse: "Sim, eu vou," mas não foi. A pergunta que vem nos desafia profundamente: qual dos 2 fez a vontade do Pai? É evidente, os sumos sacerdotes e os anciãos responderam corretamente o primeiro. Por isso Jesus os interpela, e a nós, ao dizer: "Em verdade vos digo que publicanos e prostitutas vos precedem no reino dos céus." Por quê?
Exatamente o Senhor explica. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Os publicanos e as prostitutas, ao contrário, creram nele. Vós, porém, disse Jesus a ele, a cada um deles, vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Este é o nosso desafio, arrependermos, convertermos. Para isso é preciso tocar o mais profundo da nossa consciência, nos confrontar e nunca nos acomodar pensando o que faço é melhor, é cômodo. Pode ser cômodo, mas pode ser exatamente um prejuízo produzido em série, nos levando ao fracasso definitivo. Arrepender-se significa também sentir pesar pelos pecados cometidos, pedir insistentemente que a sua lembrança seja apagada pelo Pai. Amados e amadas de Deus, não tenhamos medo de reconhecer nosso pecado. Isso não significa masoquismo, isso não significa uma patologia. Reconhecer o próprio pecado é exatamente poder abrir-se à graça de Deus e percorrer um caminho novo com uma dinâmica que nos devolva a inteireza bonita da nossa condição de filhos e filhas de Deus. Só o Pai, em sua misericórdia, poderá destruir o passado como se nada houvesse acontecido, lembremo-nos, apagando com a graça do Espírito Santo o mal de nossa vida. Por isso precisamos ter consciência, conhecer-nos profundamente, nossa história, nossa vida, mas precisamos ser curados pela força da graça de Deus. A ela nos abramos, suplicando a Deus a graça de nos convertermos, escutando e obedecendo o que Ele, Pai de todos nós, nos indica, para que sejamos filhos à altura da dignidade que recebemos e assim a desdobremos em solidariedade, em respeito, em reverência uns aos outros. Supliquemos esta graça pela intercessão da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém.